Olá a todos e a todas, bem-vindos a esse que é o nosso e vosso Camacel, espaço aqui do nosso canal que trata de temas diversos sobre o mundo fantástico da resolução judicial de litígios, mediação, conciliação, arbitragem, dispute board e as práticas colaborativas, mesmo a via judicial como via adequada, como uma das vias adequadas de resolução de conflitos, tem vez e voz aqui no nosso canal para tratarmos então dos assuntos convergentes à realização da justiça, no caso, a boa a realização da justiça. Como ficou a promessa no nosso último vídeo, neste também continuaremos a falar do evento que recentemente se realizou, no caso concreto, no dia 3 de março, que foi a abertura do ano judicial, a cerimónia formal da abertura do ano judicial, considerando que o ano judicial é aberto no primeiro dia de março ou no último dia, no final do último dia de fevereiro, se assim quiserem também entender. Ahm, Temos vindo a analisar as diferentes comunicações que foram apresentadas, fizemos uma nota breve também sobre o local onde essa cerimónia foi realizada e já começam a aparecer outras vozes convergentes no mesmo pensamento, em como de facto não é meramente simbólico, mas tem um reflexo, tem uma posição que se apresenta quando há essa deslocação do mais alto magistrado da nação, do Presidente da República, para o órgão judicial e não o inverso, embora a sala protocolar seja realizada, ou seja, tenha sido construída também para albergar eventos outros, que não apenas aqueles da Presidência da República. Mas pronto, como disse no primeiro vídeo, foi um comentário e cada um vai tirar as suas ilações, se calhar até sem qualquer valor, mas foi um comentário. Para hoje, bem, vamos fazer uma análise um bocadinho mais detida, um bocadinho mais pormenorizada sobre os diferentes discursos que foram apresentados. Eventualmente falaremos de um ou de outro, dependendo do tempo que aqui nós temos, mas vamos começar pelo primeiro discurso, como não podia deixar de ser, foi o discurso do bastonário da Ordem dos Advogados. E poderão eventualmente perguntar por que razão o primeiro discurso é do bastonário da Ordem dos Advogados. É porque protocolarmente é assim que está definido. Aliás, a abertura do ano judicial tem lugar exatamente sob a presidência, sob a organização do Conselho Superior da Magistratura Judicial, com a presidência do Presidente da República, no ato presidido pelo Presidente da República de Angola, e o primeiro discurso é do bastonário da Ordem dos Advogados de Angola. Isso está definido e é assim sempre. Em todas as cerimônias de abertura do ano judicial é assim que ocorre e não vai ser diferente até haver eventualmente alguma alteração desta estrutura, que não vejo nenhum problema em ser exatamente nesses termos. Porém, indo de encontro àquilo que foi então o pronunciamento do bastonário da Ordem dos Advogados, fez menção, de facto, a temas sensíveis, como já dissemos também, tocou em vários pontos que já se vem falando há algum tempo. E que se esperam de facto resultados, mas que até agora, em muitos deles, não encontramos, mas com o enfoque principal, que acaba sendo também a pedra de toque, questões da ética, de corrupção na justiça e também o outro mal que enferma a nossa justiça, que é a celeridade ou a falta dela, não é? De celeridade processual. E concomitantemente a questão da realização da justiça em tempo útil, negação, denegação, inconstitucionalidades por omissão, que decorrem de facto do facto de não se poder, por uma série de vicissitudes, garantir uma solução de contendas que decorra devidamente nos tribunais e com efeito também que se responda dentro dos marcos tempestivos determinados por lei ou pelo menos expectáveis pelas partes ou pelos intervenientes. Fez menção ao bastonário da Ordem dos Advogados, que a Ordem dos Advogados de Angola este ano fará 30 anos, já lá vão os 18 anos da Ordem dos Advogados, que é comemorado com de forma muito efusiva por nós na altura, porque pá, era um marco, né? A Ordem dos Advogados tinha feito
tinha atingido então a maioridade, lembrando que a maioridade em Angola atinge-se aos 18 anos, diferente de alguns países, que é aos 21, ou aos 20 anos, em Angola é aos 18 anos, e a Ordem dos Advogados então atingiu a maioridade naquela altura, e foi bastante festejada essa data, se amor não me atraiçoa, foi no Namibe, se amor não me atraiçoa, não sei, já não me lembro, já não me lembro de facto ao certo. Porém, esta nota foi feita pelo Sr. Bastonário, para nós importante, é um tempo decorrido que denota maturidade, que denota segurança, que denota eh, eh, em, crescimento da Ordem dos Advogados em vários sentidos. E num deles, que não pode deixar de ser importante e permanente, que é na capacidade técnica e compromisso dos advogados com a realização da justiça. E esse compromisso passa por conhecimento, por formação e por práticas de outras formas de resolução de litígios que não só a via judicial, porque sabemos que a via judicial por si só não resolve os problemas da justiça e que de facto é necessário olharmos para outra forma de resolução de litígios. E nisto os advogados, hoje, num número total de mais ou menos 14 mil profissionais, dentre advogados e advogados estagiários, dado este também apresentado pelo bastonário da Ordem dos Advogados no seu discurso, têm todos eles a obrigação, têm todos eles o dever estatutário de abraçar, de facto, abraçando a justiça, de facto, fazer com que se promova, com que se realizem outras formas de solução de litígios. Lembrando aqui que os advogados, e quando digo os advogados, digo no geral os profissionais, advogados e advogados estagiários, têm a obrigação de promover sempre para os seus clientes, para os seus constituintes, outras formas ou formas mais expeditas e menos onerosas de resolução das contendas em que sejam partes, não olhando para interesses próprios, mas para interesses dos seus constituintes e, em última instância, se não a primeira, para a realização da própria justiça. Então, o advogado tem esta obrigação e deve assim agir enquanto profissional no sentido da concretização, da materialização desse desiderato. Então, para os 14 mil profissionais, certamente alguns com inscrição suspensa, por várias razões, eventualmente por incompatibilidades, por uma outra função que estejam a exercer, mas de facto somos, em termos numéricos, 14 mil profissionais, de facto têm todos lá onde estiverem, enquanto forem advogados também, embora não exercendo, a obrigação de facto, dentro daquilo que não for incompatível, ou que não estejam impedidos de fazer, promover, de facto, a boa realização da justiça, se não em forma de processos, intervindo em processos ou advogando para a realização de determinada forma de resolução de litígios, no mínimo para a promoção da paz social, né? Que seja com esse desiderato de produção e realização da paz social, o advogado ao advogado, seja onde estiver impedido ou não da realização da advocacia no que respeita à aceitação e à realização de mandatos, deve sempre, enquanto agente social, e porque o advogado tem obrigações quer para com a sua ordem, quer para com os seus constituintes, mas também para com a sociedade, deve de facto trabalhar no sentido de garantir, de promover a realização num limite da paz social, que é o fim último da justiça. Ora bem, do discurso do bastonário da Ordem dos Advogados, o Dr. Luís Domingos, foi também enfatizada aqui uma situação que se prende com as condições que a Ordem dos Advogados hoje tem. E aproveitamos aqui também para fazer esse parênteses. De facto, não deixa de ser uma justa posição, e aproveitando a oportunidade de se levantar voz mais uma vez para essa questão, porque de facto, se o advogado ou a advocacia, ou a ordem dos advogados no geral, é uma associação privada, mas ela é de utilidade pública e a sua vocação fundamental, e como bem disse o bastonário da Ordem dos Advogados, faz dela um pilar, faz dela uma trave central para a realização da justiça.
Não obstante seja, volto a dizer, uma associação profissional privada, não obstante seja uma associação de particulares, por isso privada, a Ordem dos Advogados é pública na sua função e não é qualquer função, uma função essencial, socialmente relevante, que é de facto a de garantir, a de promover a realização da justiça. Lá onde está um advogado, está um cidadão e por maioria de razão, onde está a ordem, enquanto associação, estão os advogados e, concomitantemente, ou por arrasto, os cidadãos. Pelo que faz todo sentido haver a colaboração, a participação do Estado, não é? Para que, de facto, a realização dos trabalhos da Ordem dos Advogados possam ser feitas dentro de um espaço condigno que, de facto, represente não só a importância desse órgão, mas também a posição em que ele é colocado no âmbito da realização de uma das funções essenciais do Estado, que é a justiça e a promoção da paz social. Pelo que, de facto, não obstante todas as situações que se possam apontar de negativas ou de mitigadas com o facto de a Ordem dos Advogados poder ter uma sede cedida pela administração pública, pelo Estado, pelo Executivo. Não obstante tudo isto, entendemos que sim, que deve ser feito, deve ser feito e bem feito. Atenção, não é? É da mesma forma que o Estado vende terrenos a terceiros ou cede direitos de propriedade a terceiros, a órgãos de advogados, uma vez adquirindo uma sede sua, por maioria de razão, deverá fazer no sentido de que, de facto, tramitem os documentos todos para que não possa, num abrir e fechar de olhos, pelo interesse deste ou daquele, ser desapossada ou ser despejada, como já vimos acontecer em algumas realidades aqui em África. Então, tem-se ter essa atenção para que, como sou dizer também, não esteja no cafrique pelo facto de estar a funcionar nesta ou naquelas instalações. Pelo que, de facto, deve-se ter aqui esse cuidado, mas não obstante isso, sabemos que, pela função constitucional que têm os advogados e a própria ordem dos advogados, de facto, uma situação como essa, de bradar aos céus, não vai acontecer. Mas pronto, não vai o diabo de las de facto, tem-se ter todo um cuidado quanto a essa questão. Mas a questão do fundo nem é o que dar, como dar, onde dar. É de facto garantir que a Ordem dos Advogados possa ter instalações condignas onde possa funcionar melhores do que aquelas que conseguiu com o fruto do seu esforço, da cotização dos seus associados, porque ela é muito mais do que apenas um grupo, ela é composta por mais do que um grupo de profissionais e a sua vocação vai para além de satisfazer interesses dos seus profissionais ou dos seus associados. Ela não é uma corporação, ela é uma associação de utilidade pública e de responsabilidade social essencial e elevada, pelo que no âmbito da sua função não se deixam dúvidas a esse respeito. O bastonário da Ordem dos Advogados também falou, e se tem propalado um bocadinho sobre esta questão também, sobre as imunidades dos advogados, que os advogados, ou aos advogados devem ser reconhecidas uma série de imunidades. Bem, não me vou alongar muito sobre isto, dar apenas uma pequena nota. É importante que o advogado, enquanto profissional, possa intervir, possa agir com independência, possa agir com a isenção, pelo menos do seu interesse privado e atender, de facto, aos interesses dos seus constituintes e daquilo que respeita ao processo em que intervém como profissional, o fim último do processo em que intervém como profissional, pelo que são garantidas já por lei uma série de direitos, garantias de profissionais também, ou advogados, prerrogativas também aos advogados e, de certo modo, algumas imunidades, como o facto do advogado não poder ser, não poder ser disciplinarmente sancionado pelo juiz, pelo procurador, senão pela Ordem dos Advogados, que é a única entidade com poderes para o efeito. Aqui, essa imunidade, ela está imune, não pode ser atingida por poderes desses órgãos do ponto de vista disciplinar, mas também se
se exige, de facto, que se vá um bocadinho para aí além, nas circunstâncias em que o advogado está no exercício cabal e devido da sua função, poder, de facto, ter a liberdade de poder se exprimir de modos a garantir e a defender os interesses dos seus constituintes. Entenda-se aqui imunidades não para o advogado enquanto pessoa, mas como uma série de mecanismos, requisitos e constitucionalmente previstos que permitam ao advogado exercer de um modo pleno a sua atividade, garantindo, de facto, nos termos e limites da Constituição e da lei, que os seus constituintes possam, de facto, ver a aplicação dos ditames, dos mandos legislativos, então, ou normativos. Nesse sentido, entendemos que sim, com os devidos limites, sem olhar aqui para eventuais equiparações, que às vezes também há posições que se vão extremando, de determinadas comparações com o juiz, com o procurador, que de facto são autoridades públicas de facto não é até este limite, mas no entanto entende-se que de facto ao advogado é devido no exercício da sua função fundamentalmente de facto que ele tenha uma série de blindagens que permitam de facto ou admitam que pratique determinados atos dentro de contextos e limites legais que venham de facto a proteger, visando a proteção dos interesses dos seus constituintes. Fechando esse ponto, há uma outra temática que também foi levantada no discurso bastonário da Ordem dos Advogados, do Dr. Luís Domingos, e que é importante para nós também. Tem que ver com a questão da assistência judiciária. Como é sabido, a assistência judiciária é um mecanismo legal por via do qual é permitido a cidadãos necessitados ou carenciados o acesso à justiça sem exonerados do pagamento direto dos encargos decorrentes do uso desse mesmo serviço, nomeadamente honorários de advogados, custas judiciais e outros impostos ou encargos com devidos pelo uso dos tribunais. Um, Pelo bastonário da Ordem dos Advogados foi dito que em 2024 houve uma injeção de capital, houve uma por parte do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, vinda, obviamente, do Orçamento Geral do Estado, houve uma injeção de capital, de mais ou menos 35 milhões de kwanzas para atender a necessidade dos cidadãos no acesso à justiça, aqui, entenda-se, para a assistência judiciária numa vertente assistência técnica por advogado, né? Na medida em que custas judiciais e emolumentos e outros são isentos os cidadãos carenciados nos termos da lei e a assistência judiciária visa, e por isto é creditada na conta da Ordem dos Advogados de Angola, para que depois repasse para os advogados que nessa condição se encontrarem, não é, de terem realizado cabalmente o trabalho a nível da assistência judiciária às quais tenha sido confiado o pagamento dos encargos referentes a esta assistência judiciária com os limites estabelecidos na própria lei. Dizia então que o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados fez nota de que em 2024 esses valores chegaram a 35 milhões de kwanzas, mais ou menos, mas que em 2025 houve de facto um valor muito mais, substancialmente muito mais alto, de longe muito mais alto. Isso é importante dizer, que segundo também o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, está na ordem de 300 milhões de kwanzas. Nós saímos de 35 para 300 milhões de kwanzas. Entendo eu que é um crescimento bastante significativo. Não tenho memória, embora tenha sido membro da direção
da Ordem dos Advogados. Não tenho memória se tivemos isto nos mandatos passados. Quero acreditar que seja o valor mais alto até agora disponibilizado para efeitos da assistência judiciária, que se justifica por uma série de razões, de todas as reclamações que antecederam as reclamações atuais, porque é sempre um trabalho de continuidade, por um lado. Por outro lado, pelo aumento da demanda judicial e da conflitualidade, mas também pelo facto de termos também mais advogados disponíveis, e o número, vimos no início, dizem exatamente isso, 14 milhões, 14 mil, desculpe, 14 mil, e que vai crescer muito mais agora com com as reformas que tivemos no âmbito do acesso à advocacia, ainda que seja no número de advogados estagiários, uma vez que não se vai realizar o exame da ordem de acesso à ordem dos advogados. É pelo menos não nessa fase para o ingresso para advogados estagiários. Então, entendemos de facto que é um número que representa várias situações, dentre elas que o executivo ouviu a reclamação, que o executivo apercebeu-se de facto de que, como estava, as coisas estavam muito más, na medida que saímos de 35 para 300, né, é um salto muito grande, e que de facto também há um grande empenho de advogados a trabalhar nessas matérias, na medida em que não seriam disponibilizados esses valores se não houvesse efetivamente indicações de que deviam ser estes em razão da demanda, em razão da solicitação que vem sendo feita pelos profissionais. Então, entendemos sim que de facto esteve muito bem o executivo e assim deve continuar, assim deve continuar. Claro, como não podia deixar de ser, sendo a ordem o primeiro órgão a levantar a bandeira de combate à corrupção, deve continuar a fazer como sempre fez, a apresentar os seus relatórios do uso adequado desse valor, desse dinheiro, para que de facto que haja uma, um efeito positivo e efetivo na vida das pessoas, na vida dos cidadãos. Então, que concorrem, que recorrem a esse serviço, poderem ter um serviço de melhor qualidade, poder engajar não só advogados estagiários, mas engajar fundamentalmente advogados, né? Porque, na verdade, a assistência judiciária não é para advogados estagiários, é para os advogados em geral, sejam eles estagiários ou sejam eles já advogados com inscrição definitiva, porque a lei obriga que se garanta uma defesa adequada, uma defesa com qualidade, e isso se pode encontrar, independentemente da posição em que esteja, claro, com um nível de experiência mais alto, ou pelo menos numericamente mais alto para os advogados, mas que, de facto, temos muitos advogados estagiários conhecedores da matéria, muito esforçados, muito engajados, tecnicamente muito bem preparados e que podem certamente oferecer melhor ou tão boa segurança quanto ofereceriam os advogados aos seus constituintes. Mas qual é a importância da assistência judiciária para a resolução instrumental de litígios, Sérgio Godinho? Bem, aqui eu aproveito para deixar também a minha nota, a minha posição, que já tem sido veiculada por mim várias vezes e que hoje acredito que não seja só minha, há outras pessoas também que já defendem essa posição. Há a necessidade da alteração da lei da assistência judiciária e a Ordem dos Advogados deve ser também pioneira nesta matéria. É verdade que nós temos, e já se discutiu, inclusive ela é constitucional, a criação do Instituto da Defesa Pública. Mas a verdade é que até hoje nós não temos esse Instituto da Defesa Pública efetivo. E que, por essa razão, a defesa dos interesses dos cidadãos mais carenciados é feita por via da assistência judiciária. Sucede, porém, que a assistência judiciária, do modo como está esquematizada e estruturada, ela atende a questões meramente, ou quase que exclusivamente, judicializadas. Aqui me estou a referir a processos que estejam a decorrer em tribunal. Mas sabemos que o acesso à justiça e ao direito
a administração da justiça não se prende exclusivamente com questões judicializadas. Elas podem acontecer quer em matéria extrajudiciais de resolução de conflitos, ou até em matérias que não sejam necessariamente de resolução de conflitos, mas que exijam o empenho ou a integração ou o engajamento ou a intervenção de um profissional da advocacia, um advogado estagiário. Aliás, diz a Constituição e a lei que qualquer cidadão se pode fazer acompanhar por qualquer advogado numa situação em que entenda que, de facto, a presença desse profissional para o seu conforto e segurança seja necessária. Então, se isto é verdade, não podemos fazer de forma diferente ou não podemos olhar de forma diferente. De facto, será necessário que o cidadão tenha a possibilidade de ver engajado um advogado e, para o efeito, não havendo condições financeiras para suportar as despesas, que seja feita no âmbito da assistência judiciária. E nesse sentido, de facto, a assistência judiciária aparece aqui também e melhor, por essa razão, aparece aqui a nossa crítica à necessidade de uma revisão da lei da assistência judiciária para que, de facto, possa abranger também outras formas, outros momentos ou situações de intervenção de advogados e que não tenham necessariamente que passar pelo crivo do juiz, porque o juiz é inamovível, está lá no tribunal onde funciona e não vai acompanhar certamente essa dinâmica. Colocar-se-ão situações de eventuais suspeições se efetivamente existe ou não existe essa necessidade, se não está-se a fraudar a lei para, por via da intervenção do advogado, ir ao bolso do Estado e conseguir-se o pagamento de um serviço que efetivamente não se vai realizar e nem é necessário. Então, tudo isto, de facto, tem de ser devidamente estudado para sabermos em que medida e em que circunstâncias, quer no âmbito da resolução extrajudicial de conflitos, quer no âmbito da necessidade da intervenção de advogado, que não seja só pro bono, porque também pode ser feita a intervenção pro bono ou a indicação oficiosa de advogado, mas que seja por outra razão atendível, que de facto possa esse ou aquele cidadão ter direito ou a possibilidade de se fazer acompanhar por um advogado para atender aos seus desígnios, às suas necessidades. Finalmente, não menos importante, uma nota também que foi aqui levantada pelo Sr. Bastonário no seu discurso, fazia menção à questão da autonomia financeira dos tribunais, e também do sistema de eleição, de promoção para as funções de juiz-presidente e de juiz-presidente do Tribunal Supremo e também de juiz-presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Mas isso vocês hão de encontrar no discurso, está na internet e facilmente podem encontrar. Um comentário breve que nós queremos fazer quanto a isso é, de facto, de saber se com essa autonomia financeira, com esse governo dos tribunais, o que é que se vai fazer, não é? Se vai apenas olhar para necessidades materiais deste ou daquele, ou se de facto se vai olhar também para a forma como se tem atendido a administração ou a gestão dos processos, considerando a existência de outras formas de resolução de litígios, mormente mediação judicial, e, de facto, olhar para a necessidade de reformar-se no ponto de vista da aplicação concreta da lei, porque já existe lei sobre isto, para que efetivamente possamos vir a ter, dentro da estrutura funcional dos tribunais, outros mecanismos intraprocessuais, no caso, uma mediação judicial ou uma conciliação judicial, mas entenda-se a conciliação como procedimento de conciliação, não apenas aquela fase conciliatória intrínseca ao processo judicial, nos termos do 510 ou 508 do Código de Processo Civil. Não, não é isto que eu me estou a referir. Então, vamos lá ver se essa autonomia financeira servirá também para isto. Eh, Porque mais do que a necessidade de se ter dinheiro para gerir diretamente e oportunamente, a necessidade de termos planos para a execução da execução financeira e a administração dos tribunais ou a administração do poder judicial não tem estado a sinalizar essa intenção, pelo menos do meu ponto de vista, não tem estado a sinalizar essa intenção,
ou, e se estiver, não de forma enfatizada o suficiente para poder, de facto, levar-me a crer que seria uma das medidas a ser tomadas. Ou seja, não conheço nenhum plano estratégico que olhe para a implementação dessas formas de solução de conflitos também a nível dos tribunais, salvo aquilo que já existe, né, e de muito tempo no âmbito da atividade da Procuradoria-Geral da República. Mas lá está, é a Procuradoria-Geral da República, e disso poderemos falar no próximo Camacel, considerando o tempo que já decorreu aqui nesse nosso vídeo. Não queremos também fazer vídeos muito longos para que depois vocês não fiquem um pouquinho aborrecidos com essas matérias. Ficamos por aqui então e vemos no próximo vídeo. Partilhem, comentem, sugiram outras pautas e temas para tratarmos aqui. Vamos analisar juntos também alguns desses números que foram apresentados, lembrando aqui dos 14 mil advogados e advogados estagiários e questões que se podem levantar aqui relativamente à qualidade desses advogados, disponibilidade desses advogados, disponibilidade no ponto de vista do exercício efetivo da profissão por causa das incompatibilidades e também daqueles que eventualmente têm as carteiras, mantêm-se ativos do ponto de vista formal, mas que na verdade não corresponde a esse número efetivo de 14 mil, o número de advogados e advogados estagiários a realizar de facto o seu trabalho enquanto profissionais. E mais ainda a questão de saber onde estão sediados esses advogados, não é? Que impacto direto tem na vida da sociedade a atividade desses profissionais. Pronto, mas esses são temas transversais, embora importantes para a resolução extrajudicial de litígios, que é o nosso foco, que é a nossa premissa maior, e que se calhar num outro momento poderemos voltar a elas, se for do vosso interesse. Então, deixem aí os comentários, sugiram os temas para nós podermos apresentar aquilo que sabemos, pouco que sabemos sobre estas temáticas. Então, até a próxima. Muito obrigado pela vossa atenção e estamos e continuaremos juntos.